Pode? Já pode? E aí, pessoal, como é que vocês estão, meus amigos? Eu tô aqui nesse estúdio maravilhoso, com presença de pessoas maravilhosas. E dentre elas eu quero destacar a Ana Paula, minha amiga. Olá, Ana, obrigada eu que por agradeço a aceitar meu oportunidade. convite. Sei que é uma pessoa, você é um milagre em pessoa. Eu estou muito honrada em poder conversar com você. Eu estou muito honrada em poder levar para os meus amigos, para as pessoas que me seguem, a sua história, a história da sua família, porque eu sei que vai inspirar muitas pessoas, muitas mulheres também, Sim, muitas mães, enfim, obrigada de coração, eu que viu? agradeço a oportunidade, estou muito feliz. Deus abençoe, eu estou Amém. muito honrada aí com o convite. Ah, nem me fala. Então vamos embora começar lá. Vamos. Quem é Ana Paula? Onde a Ana Paula nasceu? Eu sou natural de São Bernardo, do Hum, Campo. Sou a filha mais velha, do segundo casamento do meu pai, né? Meu pai teve um primeiro casamento, eu uhum. tenho um irmão e uma irmã do primeiro casamento do meu pai. E da minha mãe, nós somos em 3 mulheres, né? Eu sou a irmã mais velha. Mais velha, o pessoal dá mais responsabilidade. Tudo Pois sobra para a é, irmã mais velha, tudo é né? para a irmã mais velha, Pois né? é, vou fazer meu protesto aqui, viu? Você também é mais velha, irmã mais Sou, velha? É, então, sou a irmã mais você já velha. sabe como que é. E sou a irmã mais velha, me casei com 25 anos. Esse ano estou fazendo 20 anos de casada. Ó, parabéns. É bodas do quê mesmo, 20 anos? Pergunta que eu não sei. Vamos procurar no Google depois, amigo. É, Procura no Google para mim. eu sou péssima com essas coisas. É que é boda de algodão, boda de não sei o quê, É, boda de não sei o quê. eu sei que 25 é É bodas de prata. prata, Eu né? Mas também só só isso que eu sei. sei. Ouro, prata Outra, e só. é, E só. E diamante. então, eu não sei do Rumo que ao é. diamante. Vamos estar pensando nisso. É, então, casei com 25 anos, aos 30 fui mãe, né? Do Sim. meu lindo Guilherme, Ah, o Gui é lindo. Ele é meu milagre, maravilhoso. Milagre, Gui. milagre. E a Ana Paula tá aí vivendo, muito grata a Deus pela vida, né? Sim. Eu falo que a palavra que me rege, além de fé, é gratidão Sim. por tudo que Deus tem proporcionado pra gente, né? Pra minha gente, por tudo que a gente já viveu, né? Sim. E Ana Paula tá aí. Tá aí na correria. Tá. Ana, quando o Gui nasceu, ele foi planejado, não foi? Como é que foi a Foi chegada mais do Gui? ou menos planejada, que eu estava estudando, estava no último semestre da faculdade, e como eu Você é já formada no quê? em administração de Gente, empresas, tem cara mesmo, viu? e eu estava no último semestre da faculdade, então eu acreditava que eu ia parar de tomar o remédio, eu ia demorar um pouco pelo tempo que eu já Todo mundo tomava. cai nesse E chama já aí cai. eu engravidei, aí eu passei o último semestre fazendo TCC e tal, né, barrigudinha, apresentei meu TCC com 7 meses, Oh, quase dando a luz na na faculdade. faculdade. O Gui acompanhou então sua trajetória. Acompanhou, acompanhou. E aí ele nasceu, eu terminei a faculdade em junho, em É. agosto, Nossa, tudo num tempo certinho final disso. de agosto ele nasceu. Deu tempo de então fazer Deu. tudo certinho. E na época eu trabalhava numa multinacional, tinha Uhum. sido promovida antes da gravidez, só que quando Olha eu fui só. mãe, eu não consegui deixar meu filho Ah, para é voltar. complicado, né? E aí eu peguei e pedi para sair da empresa Pra e cuidar do. para cuidar do Gui. Eu fiquei durante 3 anos. Eu falava que eu ia ficar 1 ano. Ele fez 1 ano, ele fez 2, ele fez 3. E aí que eu resolvi voltar ao mercado de trabalho. Sim. Fui pra escolinha. Aí eu voltei, quase não consigo porque ele chorava. Aquela coisa, ele era muito grudado, né? Muito grudado com Só a ficava mãe. comigo, tal. Mas a princípio acabou dando tudo certo. Aí ele foi pra escolinha. E aí aí ele entrou na escolinha com 3 anos. Sim. Ficou, quer dizer, ele tá na mesma escola até hoje, né? Ah, lá no Colégio Semeando. No colégio semeando. Amo Eu demais o também. Colégio Semeando. O pessoal lá é maravilhoso. Diana, Sim. Lolita, beijo pra você. Eu também amo. Não tenho, assim, palavras pra Elas são descrever, demais. né? Eu tô com o coração partido que o Guilherme ano que vem sai. Né? Ele tá no Mesmo, já no ano. nono, né? Isso. Ah, Toda vez que eu falo, eu começo até a me emocionar, assim, falar, ai, gente. desde pequititico, né? É. É muito. E aí, como é que foi essa trajetória, essa descoberta? E quando o Gui apresentou teve alguns sintomas? Como é que foi Assim, isso? Vai, então, vamos o do Guilherme começo. até os 6 anos nunca tinha ficado uma noite no hospital.
tinha, assim, ele teve só refluxo quando era Uhum. bebê. Então, assim, uma criança extremamente saudável, nunca tinha passado uma noite no hospital, tudo normal. Ele fez aniversário num sábado e eu cantei um parabéns na casa dos meus pais eram vivos na época. E ele brincou com os priminhos, tal, uma coisa simples, só família. Brincou, correu e eu era muito rigorosa com a alimentação, toda certinha, não fazia ele comer Sim. doce. Aí, como ele comeu muito brigadeiro, bolo, tomou refrigerante, no domingo ele começou a apresentar dor de cabeça. Eu achei, eu falei, ai, brincou Ações, demais. Eu falei, brincou muito, comeu comeu um muita doce. doce. Falei, acho que é isso, né? Dei remédio, passou, aparentemente ficou um pouco melhor. Uhum. Na segunda-feira ele foi pra escola, ele ficava o dia todo na escolinha, daí eu fui trabalhar. Deixei ele na escola e fui pro trabalho. Aí me ligaram, dizendo que ele tava reclamando de dor de cabeça e ele vomitou. Vômito em jato. Acabou. E aí eu peguei ele na escola, levei pra casa, dei um banho e fui pro hospital. No hospital me falaram que era virose, Isso né? é sempre Virose. virose. E eu falei, Primeiro virose? diagnóstico de É. virose. Ele tomou injeção no bumbum, coisa que ele nunca tinha tomado. Nossa. Injeção e tal, e fui com ele pra casa. E ele apresentou, passava o efeito do remédio, ele reclamava de dor de cabeça. E aí eu consegui um Você neuro pro achou outro dia. estranho? Eu achei, marquei um neuro. Hum. E aí, como eu já tinha ficado fora do serviço na segunda-feira, meu marido foi levá-lo na terça. Uhum. E o neuro fez só alguns testes, deu aquele martelinho no Sim, joelho, no levanta o joelho. braço, olha pra cá. Sim. Falou que ele não tinha nada, a parte neurológica Tá estava tudo certo, normal, né? não pediu exame nenhum, mas falou que estava tudo normal, Uhum. que era pra ele evitar chocolate, refrigerante. Eu falei, mas ele só comeu o final de semana, ele não, só quando vai em festinha, ele Uhum. não tem esse hábito. Tanto que até hoje o Guilherme não tem o Não hábito. gosta de comer É, doce. assim, ele come chocolate, mas assim, raro. Refrigerante também ele não tem o hábito de tomar, toma muito pouco. Eu tomo mais do que ele, se Eu deixar. preciso andar mais com quem? Eu Às vezes preciso eu andar coloco mais com quem? no final de semana, eu encho o copo, ele fala, mãe, não precisa encher meu copo. Ele toma um pouquinho e fala, ai, não quero. Já é dele, né? Do É dele, organismo dele. ele acostumou desde pequeno e assim ele é até hoje. Ah, que legal. Mas isso é bom, Ana. Isso não é É, ruim, não. eu também acho. Eu que precisava, né, E me eu controlar também, um minha pouquinho irmã, eu mais. também. E aí ele começou, aí falaram que tinha que evitar, mas eu percebi que a dor de cabeça não passava. E aí ele falou pra mim, mãe, não estou enxergando direito. Falei, não tá enxergando? Isso tudo nesse Na final de mesma semana. semana. Tudo na semana. Tipo, aí isso primeiro foi na segunda ele passou mal, na terça ele foi no neuro, na quarta-feira ele falou pra mim que não estava enxergando direito, aí Meu eu peguei uma folha Deus. sulfite, ele já era alfabetizado, Sim. né? E fiz as letrinhas, igual, e falava pra ele, tampa um Sim. olho, esse, eu chegava mais perto, fazia a letra menor. Bom, como se eu fosse um exame, Sim, de né? vista. Aí ele falou, não, nem Aí eu falei, então é óculos, mas eu achei estranho. Eu falei, há menos de um ano eu levei ele no oftalmo, ele não tinha Tá tudo nada, tava certo. tudo certo. Falei, então ele deve estar com, sei lá, uma miopia muito forte. Uhum. E marcamos um oftalmo. No oftalmo, quando fizeram o exame, já pediram para aguardar para fazer um mapeamento de retina. Isso já. Mas aí você desconfiou alguma coisa? Não, Você de achou que tumor fosse nunca passou pela minha relacionado à cabeça. visão, A né? visão. Aí falaram que ele estava com edema na retina. Aí colocaram lá, fizeram um laudo e pediram encaminhamento urgente pro neuro. E Uhum. colocou lá papiledema bilateral, que era tipo edema na retina Uhum. bilateral. Colocaram, eu não lembro exatamente como, o que estava escrito, mas colocaram algumas abreviações, né? Como se Sim. fosse pressão intracraniana, tal, tal, tal. E eu cheguei em casa, o que eu fiz? Fui olhar no Google, Sim. né? E quando eu olhei no Google, que É sempre assim, né? a Vamos no gente, doutor Google. Eu também Google. vou, eu me mas de Mas o vez em Google, às quando vezes, eles colocam as coisas assim que eu não, falo, eu não, hoje em senhor, dia eu isso não não é. fico muito, não, Não, mas é. porque quando eu olhei, aí eu vi pressão intracraniana, tumor cerebral, e um chão, eu fiquei desesperada. Eu falei, não, isso não é, tá errado. E aí Uhum. comecei a tentar ligar, marcar neuro, eu consegui um neuro em São Caetano. Eu estava indo para levá-lo para essa consulta. Eu passei pelo bairro Rude Ramos, que é caminho. Meu Uhum. marido trabalha nesse bairro. E eu Uhum. parei e falei pro meu marido, vamos comigo. E deu assim, acho que Deus estava me Já preparando, estava preparando. que eu ia. E quando nós chegamos, o neuro olhou aquela cartinha, pediu pro meu marido sair com ele da sala. E já falou para mim, Ai, mãe, e aí? 99% do que ele tá na visão é causado por um tumor cerebral. Nós temos que Hum. correr contra o tempo. Porque a E gente precisa de uma Ana? ressonância urgente. Era véspera de feriado, dia 6 de setembro de Meu Deus. 2013. Era uma sexta-feira, feriado era sábado. Ele falou, até segunda-feira a gente precisa dessa ressonância. E como ele tinha 6 anos, tinha que ser com sedação, porque ele não ia ficar
fazer uma ressonância de Não crânio ia sem se não mexer. fica criança não Não fica, ia né, vai ficar. ficar olhando e ai. E aí meu mundo desabou. Eu não conseguia, eu saí de lá que eu não conseguia nem E pra andar. você e como é que você conseguiu Eu não fiquei passar isso pra ele? Porque na criança hora, percebe, não é, percebe tudo que ele a gente ficou faz, né? assim, mas eu fiquei desesperada. E aí eu falei: "Não", comecei em oração, falei: "Não pode ser, não pode ser", mas infelizmente era, né. Uhum, Conseguimos uma ressonância na segunda-feira. É a empresa que eu ainda sou funcionária, estou afastada, porque, né, depois eu uhum. vou contar mais pra frente, Vamos pra não atropelar a história. E a empresa hum, conseguiu um exame para segunda-feira, eles acabaram, pagando esse exame pra gente, hum. um laboratório na Avenida Angélica. E só que eu cheguei lá, olha só como que Deus assim, Deus faz tudo, eu Deus cheguei prepara lá tudo. quando marcaram o exame errado para o Guilherme. Marcaram tomografia. E eu estava com pedido de Nossa, ressonância. ressonância. E aí falaram: "Olha, não dá para fazer". Aí eu entrei, comecei a chorar na recepção. Eu Eu falei: "Meu filho imagino. precisa, pelo amor de Deus, eu preciso desse exame hoje". O médico veio e falou: "Olha, um outro Guilherme tinha Ah, ressonância olha. marcada hoje e não compareceu". Ele chamava Guilherme, um menino também, era uma criança. Gente, "E eu vou colocar o agora seu vê, filho né, no lugar". não tem como você falar: "Não, é É, acaso". Eu não, acredito era que não Deus. existe nada por acaso. E aí ele foi sedado, fez a ressonância, eles viram a gravidade, já entraram em contato com o médico em São Caetano. E eu nem sabia disso, ligaram lá do Lá do laboratório do Fleury, laboratório. ligaram pro médico, explicaram que o laudo não ia sair, mas que eles iam disponibilizar já as imagens. Sim. Nós ficamos lá aguardando as imagens e tal. Peguei as imagens, só que eles não me falaram nada, né? Me entregaram as imagens e foi. E o Uhum. Guilherme estava super enjoado, porque foi sedado, nunca passou por isso, estava enjoadinho. Eu fui Estava com tudo ele. novo pra ele É, também, né. eu fui com ele no banco de trás, ele na cadeirinha, ele era pequenininho, né? Eu fui com ele Uhum, na cadeirinha e tal. Tirei uma imagem só pra eu ver, e a primeira imagem eu não vi nada de diferente. Nós uhum, fomos direto pra São Caetano, pro consultório do uhum. doutor. Quando chegou lá, o doutor falou assim: "Olha, eu vou atender essa outra paciente na frente, depois eu converso com vocês". Eu achei um pouco estranho e comecei a olhar as imagens. Eu puxei uma das imagens, dava pra ver o crânio do Guilherme e um tamanho de como se fosse de uma laranja, parecia, assim, tomando conta da metade do cérebro dele, uma Meu mancha branca. Deus. E na hora, aí eu já fui pro banheiro, eu Aí não você queria já chorar na frente dele, eu fui pro sim, banheiro, eu comecei a chorar, imagino. chorar, 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 desesperada. Aí o médico me chamou, o marido ficou com ele, do lado de fora, um tumor cerebral, eles já me ligaram do hospital. Ele precisa de ser internado urgente, porque ele pode convulsionar, enfim. Ele, graças a Deus, ele nunca teve nenhuma Ai, convulsão, graças a mas a gente não Deus. sabia o que ia O que acontecer. podia acontecer, E aí como é que o eu saí de lá com uma organismo ia carta, reagir, né. eu saí com uma carta e o Guilherme queria ir embora pra casa, queria ir embora pra casa. E o médico falou: "Vai direto pro hospital". No caminho, eu pedi pra Deus me direcionar e eu fui pra casa. Eu não fui naquele momento, eu fui só no outro dia cedinho, porque já começou a escurecer. Tava Uhum. noitinha. Eu falei: "Como? A gente não tem nem roupa, passamos o dia todo fora", Andando, né? tá. Aí eu falei: "Vamos pra casa". E quando foi à noite, o Guilherme acordava chorando, ele falava que não estava enxergando. A visão dele começou Meu a perder, Deus, tava Ana. E apagando. você, Ana? E seu Eu marido? não dormi, né? Eu fui pra Uhum. casa, mas eu não dormi. Eu cedinho acordei, fomos pro hospital. E aí aí o convênio não liberou a internação no hospital que nós fomos. Ficamos aguardando a ambulância até meia-noite pra transferir ele, porque aí o hospital falava que não ia liberar ele sem uma ambulância com UTI. Sim, E foi aquele turbulência. turbulência. Foi no dia 10 de setembro, que foi o dia do meu aniversário, inclusive. Era dia do meu aniversário. No E várias pessoas mandando mensagem, e aí ligando. você não estava nem com Não, eu não conseguia nem. As poucas vezes que eu falava, eu chorava. Não, né? E nós fomos transferidos para um hospital em São Paulo. Nós estávamos em São Caetano, fomos para São Paulo. Chegou lá, ficamos 5 dias. Primo meu, o marido da minha prima, que é médico, falou: Olha, Ana Paula, esse hospital ele não tem estrutura para tratamento de um tumor cerebral, de câncer. É um hospital que era mais para tratamento de parte do coração, sim, cardíaca? cardíaca. Uhum. E aí eu fiquei naquela. Nós fomos pro GRAAC, que é um Sim, hospital de sim, câncer sim. infantil, Sim. né? E aí, como é que E foi? pra mim Chegar foi um lá e baque quando eu ver, entrei naquele hospital. Eu não porque esqueço. é um Inclusive hoje eu estava lembrando desse momento, quando eu estava vindo, né, de toda a trajetória, assim. Eu lembro, assim, que pra mim foi muito assustador, assim, de ver aquelas crianças, tantas crianças, meu Deus, não é e, fácil. passando por aquilo. Eu não aceitava que meu filho tinha que estar ali, né? Sei. E ao mesmo tempo eu ficava muito. eh,
compadecida, imaginando aquela por que que aquelas crianças tinham que passar por aquilo? A Porque gente uma pensa. criança porque eu sempre gostei muito de criança. Sim, Então, assim, aquilo mexeu comigo. Eu lembro que na hora que eu entrei, o Hospital Graca, eles fazem, eles atendem crianças do Brasil inteiro, até sim, fora do sim, Brasil. sim. Então tem aquelas casas de apoio, Sim, tem a casa Ronald tem. McDonald que ajuda, né? Então, assim, as crianças estavam aguardando em a van que transporta eles, as crianças que estão em tratamento, vêm passar o dia, fazer quimioterapia, tomar Sim, medicação, voltar para casa de apoio. Então, estava lotada a recepção, cheia de crianças. E você vê crianças, foi carequinhas, impactante, as né? crianças com sonda, criança sem um braço, sem uma perna, criança com tumor, assim. Você vê umas coisas que é surreal. Você imaginar que uma criança passa por Passa aquilo, por uma né? situação E eu tão lembro que eu delicada. assustei, eu levei um baque, assim. E o Gui, qual foi a reação Ele dele? ficava olhando, né, assim, pra ele nunca tinha ficado em hospital, então ele estava bem assustado. Ele ficava Uma coisa observando, nova, né, pra ele. novo. E aí isso eu lembro que foi uma sexta-feira e aí a médica falou: "Olha, vocês vão tomar essa medicação em casa. Provavelmente o Guilherme vai fazer a cirurgia na terça-feira, que é o dia de cirurgia neurológica lá. Hum. Pelo menos eu não sei hoje, porque graças a Deus o Guilherme não, desde 2017 não faz mais cirurgia. Mas naquela época era de terça-feira a cirurgia neurológica. Ela falou: provavelmente na segunda-feira nós vamos ligar pra vocês pra internar. E aí me ligaram na segunda cedinho, falando: pode vir agora depois das 2 horas da tarde, que o Guilherme já interna pra Uma cirurgia. ci- E aí? Como foi essas horas pra Pra vocês? mim, assim. E meu marido, eu acho que ele tentava se controlar mais Pra passar tranquilidade pra. pra vocês É, dois, pra porque você. eu entrei em Porque, assim, desespero, né? mãe é Né? uma coisa, assim, muito delicada, né? É. Mexer com filho, aí você E aí eu já lembro que a sente gente mais. internamos, e aí só podia ficar um acompanhante, então eu que fiquei. Sim, Aí você internada, você vê, né, os outros casos. Aí você vê casos muito piores, né? Assim, que sim. você fala, gente, como assim, né? Aí o Guilherme foi para a primeira cirurgia, foram 9 horas de cirurgia. Meu, A primeira cirurgia. Tiraram parcial o tumor. Ele corria o risco de perder o movimento do lado direito. O tumor estava localizado no tálamo esquerdo. Então, no cérebro, o lado esquerdo corresponde ao uhum. lado Sim, direito e sim, vice-versa, sim, né? sim, Eu, na verdade, eu nem sabia disso na época. sim. É, depois a gente Eu não sabia. lembra. Falei, acho que eu pulei essa parte na escola, porque eu não lembro de ter estudado Eu, isso. eu também, viu? Tô lembrando agora. Então. E aí, aí ele ficou com um pouquinho só de déficit, mas voltou com fisioterapia. E aquela pouco de tumor que ficou, nós entramos com quimioterapia. O Guilherme fazia uma quimioterapia semanal. Eu ia com ele toda quinta-feira para o hospital. A empresa que eu trabalhava, né, que eu trabalho, que sou funcionária Uhum. ainda, foi muito boa para mim naquela época. Quando o Eles Guilherme operou, eu preparam fiquei tudo, né? uma semana um mês em casa cuidando dele. Eles foram, assim, excelentes, né? E eu ia toda quinta-feira com ele pro hospital também. Eles me liberavam toda quinta-feira e tal. E a gente acreditava que o tumor estava sendo controlado com a quimio. O tumor dobrou de tamanho. Deus Parece que aqui amado. passou 4 meses, aí eles fazem uma ressonância para ver Pra ver qual a qual a evolução, evolução. né? Dobrou. Aí falaram, ele vai Menina, entrar. mas por quê? Assim, eles falaram por Eles falaram quê? que era difícil, o tipo de tumor, que era um astrocitoma, na localização era difícil a quimioterapia fazer efeito. Hum, Normalmente é cirúrgico. Mas como ele corria o risco da sequela motora, eles queriam tentar antes De de fazer fazer a essa cirurgia. cirurgia. E pra mim foi, que mãe, dobrou de tamanho, a gente vai ter que fazer a cirurgia. Sim, operador de novo, né? Imagina. Eu perdi o chão. E aí o Guilherme passou pela segunda cirurgia. Mas mas a questão do visual dele, Ah, tava normal? desculpa, eu até pulei, né? Então, aí o Guilherme ficou sem enxergar. Ele saiu da primeira cirurgia, ele saiu sem enxergar. Quando ele saiu da cirurgia, ele gritava que não estava enxergando, quando Ai, ele voltou da anestesia. gente. E foi desesperador. E eu falava, meu filho não tá enxergando. Perguntava pra equipe médica. Eles falaram assim: olha, mãe, a gente acredita que não mexeu com a parte Mal, da né? visual, mas a gente vai ter que aguardar. Visão. Após 3 dias, o Guilherme voltou a enxergar. O Guilherme voltou a Deus. enxergar após 3 dias. E o Guilherme hoje ele tem 0,25 só de grau. Nossa, gente, é sobrenatural. É. É Ele não tem a sobrenatural. visão do lado direito, essa visão lateral. Sei. Ele é como se tivesse, mas ele Com alguma coisa tampando. tampando, como se estivesse num tubo, assim, Sim. né? Mas só da visão direita me parecia que ele ficou pausa a segunda cirurgia. Aí ele passou pela segunda cirurgia.
Aí falaram, olha, mãe, a gente tirou tudo, a cirurgia foram quase 11 horas de cirurgia, a segunda. E aí fez uma ressonância pós-cirúrgica e ficou um grãozinho de arroz, como se fosse o tamanho de um grão de arroz aqui. Voltou a crescer de novo. Meu Deus do céu. E o Guilherme saiu sem movimentar todo o lado direito do corpo. Saiu todo paralisado, desde a parte do rosto, com perna. Não sei, Quantos anos? ele ainda tinha 6 anos. Tudo isso com 6 Com anos? 6 anos, porque ele fez diagnosticado em 2013, em 2014, ele fez a primeira em setembro, depois em maio, em abril, ele fez a segunda cirurgia, aí saiu sem movimentar o lado direito do corpo. Aí iniciamos fisioterapia, aí ele foi voltando a perna, né? Tudo Mas pra- ele perdeu o movimento da mão direita. Ele era destro, começou a se adaptar com a mão Com a mão esquerda. esquerda. É. Hoje ele faz tudo com a mão esquerda? Tudo com a mão Pois esquerda. Toca aqui, ó, que eu também sou canhota. Tudo com a mão esquerda. E ele teve que passar também por um tratamento psicológico, porque ele Eu acabou. imagino que sim, Ele tem uma Ana. cicatriz bem grande na cabeça, mas hoje Sim. a gente faz um corte de cabelo que tampa Que essa já dá pra cicatriz, né? tampar. E ele só usava boné, pequenininho, né? Ele só usava boné, ia pra escola de boné, tudo pra tampar essa cicatriz. Então, e essa questão psicológica dele, como é que ele reagia diante de tudo isso? Então, ele sempre sorrindo. Eu tenho fotos dele na UTI, Oh, dele o sorrindo, Guilherme é pequenininho. lindo, gente. Ele Gente, o sorrindo. Guilherme é lindo, lindo, Eu lindo, sou suspeita, lindo. mas Não, ele é lindo. Ele é lindo. Não, eu conheço o Guilherme por conta da escola. E assim, ele é tão Ele é. educado e quietinho, assim. Ele é uma bênção. É uma bênção. Ele Essa é a assim, palavra. E ele é uma é um bênção. menino tão generoso, E assim. forte. É. E você vê, assim, que ele é uma criança forte. Sim, e feliz. É Lógico. dele. Ele tinha um pouco de. Como ele não estava adaptado com a mão esquerda, então ele se fechou um pouco. Às vezes a gente. Sim. No começo ele não queria brincar com as crianças, porque ele achava que ele não ia conseguir. Nós passamos por psicóloga. Ele passou um tempo com a psicóloga, eu também, legal. porque ela falava, mãe, você também precisa aceitar para quê? Sim. Porque Não é eu só, ficava né, a pessoa, fazendo tudo paciente. por ele, porque a gente quer ajudar, então o que eu fazia? Tudo eu ia e fazia por ele. Verdade, Eu não deixava, ele ia Ana. se trocar, eu ia e colocava a roupa nele. Eu falava, mas aí ela Ele falava, você tem precisa que, criar ele essa tem que aprender, autonomia, ele né? tem que aprender a usar agora a A mão mão, esquerda. né? E só que a gente às vezes erra querendo ajudar, Ô, gente, né? mãe. A gente acaba errando. Mãe é um negócio complicado, É. porque eu também, as meninas, em algumas situações, eu vejo que elas estão tentando fazer. Com dificuldade a gente vai. É. Meu marido fala, não, para, deixa, elas têm que Uhum. fazer. E eu acaba assim, Mas fazia tudo mas é por normal, ele. coisa de mãe, né, gente? É. Perdona-me, mulheres. E aí, em 2014, a minha mãe, que era minha melhor amiga, ela pegou uma bactéria por um implante dentário, uma coisa muito É boba. nada, sério, Ana. E foi pro coração, cérebro, ela veio a óbito. Foi tudo assim, tudo Tudo um junto, atrás do outro. O Guilherme operou em abril, e em junho a minha mãe faleceu. E aí chegou o ano de... E aí a gente sabia que aquele pontinho, ele fazia ressonância a cada 4 meses, estava crescendo lentamente. E os médicos falavam, vamos acompanhando para ver a evolução, talvez pode ser que chegue um momento ele pare de crescer e não precise passar por outra cirurgia. Sim. E vamos acompanhar. Chegou em 2015, eu comecei a apresentar alguns sintomas com dores perder peso, mas eu estava trabalhando bastante na época. Eu acreditava que era aquela correria, o Guilherme fazia fisioterapia, então trabalhando, buscava o Guilherme na hora do almoço na escola, corria em casa, tinha uma moça que ficava com ele. E eu voltava pro serviço, era tudo muito corrido. Tudo muito rápido. Eu achava que eu tava A perdendo dinâmica peso. era isso, né? Eu achava que era por isso. Só que aí começou a sentir uma dor na coluna, foi irradiar pra perna, ortopedista, e me falaram que era nervo ciático. Faz acupuntura, toma anti-inflamatório, e nada. E eu piorando, e a acupuntura nada resolvendo, e começou a afetar. E aí fiz ressonância da coluna lombar e cervical, e não apareceu nada. Tava normal. Mas eu não fiz da torácica. Aí eu passei por um outro ortopedista. Olha, como não tem nenhuma ressonância, nada justifica, porque aí começou já a irradiar para todo o meu lado direito, tal, e aí Você sentiu? Era só dor? dor e puxava, Parecia que repuxava. repuxava, e era uma dor assim, e eu perdendo muito peso. Só que essa dor começou a aumentar. Mas você comia bem? Eu sempre comi bem. Sou boa de garfo. Estamos Eu juntas, sempre minha comia amiga. bem. Estamos juntas, então. Eu mando bem. Eu já sei quando eu vou chamar a senhora para comer. Eu... Não fique com vergonha. E aí eu
Aí ele pegou e falou assim pra mim: vamos fazer uma ressonância da coluna torácica. Na coluna torácica apareceu na T9 tumorzinho. Né? Até então eu não sabia se era um nódulo, o que que era. Falou pra mim: olha, você vai procurar um cirurgião torácico. Fui, marquei um cirurgião Mas de torácico. primeira não falaram nada que Não, ele era. falou: olha, a gente não, né, não posso afirmar, tem que procurar isso, tá na parte perto da medula, então vamos. Não, ele falou assim: tá, procura um cirurgião torácico. Aí eu fui no cirurgião torácico, Hum. consegui um na Paulista, ainda não consegui. Aí eu já não tava conseguindo mais dirigir, eu já tava bem debilitada. A Nossa. minha irmã, que foi Tempo comigo, assim, Ana, de você sentir essas eu coisas comecei os até, sintomas em junho. até você. Jura meu Junho, cabelo julho, aqui, deixa eu agosto eu já jogar meu estava cabelo aqui bem. com minha unha de milhões. Agosto eu já estava, assim, bem debilitada, bem Foi ruim. De rápido. agosto, final de agosto para setembro, foi questão de meses, assim. Menina. E aí esse cirurgião torácico falou: não, isso daqui tá perto da medula, você tem que procurar um neurocirurgião. Uhum. E nessa semana, eu voltei do médico, eu comecei a passar muito mal de dor, dores assim intensas. Aí eu ia pro hospital, davam um remédio pra dor, pra Uhum. mal, só que eu vomitava muito também, até de tanta dor, e me davam um remédio pra Nossa. enjoo. Aí eu fui 3 dias seguidos pro pronto atendimento. Terceiro dia, a médica de plantão pediu um exame de sangue. Quando ela pediu o exame de sangue, ela já falou internação. Aí eu já fiquei internada, nisso eu fiquei 3 meses. Esse dia que você foi pro É, pronto-socorro, eu já já ficou. fiquei, aí de lá eu fiz, aí chamaram a hematologia, né, Hum. hematologista, fez os exames, biópsia de medula e veio o meu diagnóstico. Mieloma múltiplo e leucemia plasmocitária, que é um agravante do mieloma múltiplo, que é um câncer raro de medula. Que eu te perguntar, porque o nome é grande, É, eu não conheço esse. mieloma múltiplo é um câncer bem, assim, é pouco conhecido, Sim, até os médicos, muitos médicos não conhecem não muito. conhecia. É um câncer que dá mais em pessoas. Hoje tem muitos jovens, pessoas mais jovens. Eu Sim, estava na época com 37, ia fazer trinta e sim. oito anos. Agora eu tenho 45, vou fazer Não parece. 45. Não parece. Vamos lá. Na Não época, parece. e o diagnóstico normalmente é pessoas acima de 60 anos. E, Mulher. e aí veio esse diagnóstico, aí eu fui transferida de ambulância para o hospital IBCC na Moca, hoje agora é São Camilo. E lá eu fiquei, nesse período aí, 3 meses. Nada, eu parei de andar, fiquei Meu Deus. acamada, tinha 92%. Ficou marido real. Olha, hoje ele me fala que ele ficou muito desesperado, mas ele Eu não, imagino. porque o Guilherme estava, Então, é isso que. Nesse meio tempo tinha o Guilherme tinha também. o Nem Guilherme fazia perguntar fisio, pra ele que você estava internada. ele, né, Ele entendeu? entendeu, mas ele era muito Ficou grudado, foi assustado. bem, ele não queria ficar com ninguém, ele não Uhum. queria dormir na casa das minhas irmãs, ele não queria ficar com ninguém, ele só queria É ficar cuidar do em cavalo. casa. E eu fiquei, aí eu tinha 92% da medula comprometida, célula cancerígena, tava assim, estado grave. Aí entraram com a quimioterapia, e a quimioterapia, graças a Deus, começou a dar resultado, começou a diminuir as minhas Graças a taxas, Deus. mas eu sem acamada, então assim, eu precisava de ajuda, eu nem sentava sozinha. Não movimentava, eu não tinha muitas dores ósseas, porque o mieloma ele afeta os ossos. Então, os ossos ficam Sim. parecendo um soufflé, vamos dizer assim, Nossa, todos Ana. com fraturas, né? Então, assim, eu nem sentava sozinha, eu precisava de ajuda pra tudo, para ir ao banheiro, eu não conseguia nem colocar aquela comadre para fazer Sim, sim. as necessidades fisiológicas, porque eu não conseguia me levantar. Então, tinha que me colocarem no colo, na cadeira, naquela cadeira, colocar eu Pelo no amor de vaso, dar Deus. banho. Te E olhando assim foi. assim, né? Imagina. E aí, assim, eu já tinha perdido a minha mãe, então começou assim, as minhas irmãs, tia, tio, prima, primo, amigas, todo mundo se revezando para ficar comigo no hospital, porque eu precisava de auxílio 24 horas. Só que todo mundo tem sua vida, né? Todo mundo Sim, trabalha ou tem tem sua filho. correria, tem Então, assim, eu a não tenho nem rotina. como, assim, eu agradecer todo mundo, porque foram muitas pessoas Que que se lindo, Ana. revezaram a ficar comigo no hospital. Né? Lindo. Todo mundo, assim, tive ajuda, assim, de pessoas que eu nunca imaginei foram me ajudar, É né? sempre assim, né? É, de quem você menos Menos espera. espera a pessoa ver, É, não, eu já tô eu tô aqui e aqui. tal. Acho que é Exatamente. uma das formas mais bonitas de Deus mostrar que É, está presente é, também é isso, é. colocando pessoas para Pessoas. ajudar a gente, Uhum, situações. é. Isso é E bonito. aí eu voltei, comecei a andar com andador. Então, comecei a dar meus primeiros passos de novo com andador, Para recomeçar. para recomeçar. Aí eu consegui voltar a andar. Saí do hospital no final de novembro, eu fui internada em setembro. No final de novembro eu saí do hospital. Quando foi em fevereiro, eu internei para o primeiro transplante de medula.
medula, o transplante autólogo, que é com a Sim. própria medula. Sim, Primeiro eu fiz o sim, autólogo. sim. Como eu tinha doença muito agressiva, a minha médica que cuidava do meu caso, ela sugeriu, Ana Paula, melhor você fazer o transplante autólogo e depois o transplante halogênico. E aí as minhas irmãs fizeram o O teste e teste. a minha irmã Como mais que nova. faz, Luana? Como é que é esse É teste? super fácil, é pelo sangue, 10 ml de sangue no redome. Nossa, porque assim, Gente, parece isso ser tão complicado, né? não. Você fala assim, medula, parece que vai Medula enfiar é, uma não. coisa enorme, É puxar. assim, o transplante e assim as pessoas, muitas pessoas não se cadastram como doador por medo, Por falta de informação falta de também, né? informação e assim salva vidas, né? Tanta gente que É às vezes eu tinha a verdade. minha irmã, mas tem gente que tem 10 irmãos e nenhum é compatível, né? Sim. E o transplante é tão simples, Simples. né? Nossa, E assim, salva acaba vidas. desmistificando isso, O né? Porque transplante de parece que é uma medula. coisa tão Não, é complicada, super tão. simples. Ah, aí eu fiz o transplante autólogo, e o transplante foi tudo bem. Lógico, o transplante faz uma quimioterapia muito pesada para poder matar a medula. Então, eu tive, assim, Ah, mucosite da boca até a parte gástrica até o ânus. Então, eu meu tive ferida Deus. Ah, toda. Então, Deus. eu vomitava, saía pedaços de sangue, aquela diarreia. O meu transplante Bem autólogo foi severo. bem difícil, assim, nessa questão da parte Física física, né? e o Então, psicológico. Como é que também, porque tava? aí eu fiquei careca até então. A quimio que eu fiz, a primeira quimio não caía meu cabelo, Sim. né? E eu Porque sempre mulher fui vaidosa, né? vaidosa. E eu sempre, naquela época eu tava com cabelão. Aí quando eu sabia que eu ia ficar careca, eu já cortei Chanel, Pra fui ir pro se hospital. acostumando. E como você ficou quando teve que tirar tudo? Então, eu E lembro que eu aí? tava no hospital e eu fiz essa quimio forte, né? Pesada. Pesada, e elas falaram: olha, vai ser de um dia pro. Você vai acordar e você vai. E foi exatamente assim. Eu acordei, eu tava com o cabelo assim amarradinho. Quando eu tirei a chuquinha, saiu um tufo assim na mão. Aí eu fazia assim, saiu os buracos. Nossa. E aí começou. Aí eu chamei a enfermeira. Aí ela falou assim: você quer que raspe? Eu falei: quero, não tinha condições, o cabelo tava solto, ele tava todo solto. Aí Não raspou. fica, né? Aí eu chorei muito, Eu né? imagino que sim. Porque assim, eu nasci cabeluda. Eu tenho foto minha de bebê, eu tinha cabelo. Eu, E eu nunca fiquei careca, sempre tive eu cabelo. sei. E é Então, um assim, baque, é um né? baque. Eu me senti um ET. Parecia que eu só tinha cabeça. Aquela cabeçona Ai, assim, careca. menina. E eu lembro que eu, muito triste e tal, uma prima minha, a gente tem um grupo da família, né, no Aham. WhatsApp. Ela mandou uma foto dela, o ex-marido, né? Na época era marido dela, e o filho com um lenço na cabeça. E aí Ah. a família toda começou, todo mundo tira Ai, fotos. que Todo mundo. lindo. Aí eu lembro quando eu vi meu pai, vi o Gui, meu Todo marido, mundo com a todo mundo começou a mandar foto, todo mundo de lenço. Tipo, a gente está com tá você. com você. E eu Isso é chorar. Ah, muito é. importante, E aí né? o Guilherme falou assim pra mim, mãe, manda uma foto sua careca. Eu falei, ai não, filho, porque eu tava preparando ele já que eu ia Pra ficar poder. careca. Olha, a mãe vai Sim, ficar sim, careca, tal. sim. E ele estava em casa e eu no hospital. Ele, mãe, manda uma foto. Aí eu falei, ah, não, filha, a mãe tá muito feia. Ele, não, mãe, manda a foto. Aí eu mandei a foto, né? Ele tava com 8 aninhos na época. E, mãe, não fica triste, você é linda de qualquer jeito. Oh, Oh, gente, olha. Sabe assim, pra me você agradar, ganhou o né? dia. Ganhou o É. Aí dia. eu lembro que eu chorava, chorava, chorava. E E aí lá. foi, assim, aí depois eu comentei com uma amiga minha da empresa, né? Aí a empresa E inteira. ele podia te visitar nessa Então, época? desde a primeira internação, eu Ah, só podia entrar a partir de 12 anos. Como eu chorava muito porque eu sabia que saudade, né? O saudade, vínculo. com medo de não sair mais. Quando eu, assim, eu tinha um medo. A gente Sentimento, né? A gente se de sente não tão acontecer alguma coisa. vulnerável, né, E eu Ana? falava, meu filho tá em tratamento, e se eu não conseguisse ver meu filho. Aí a equipe médica, que era excelente. São, assim, tem algumas que até hoje ainda Tem trabalham lá. contato? Tenho. Ah, isso São assim, é tão eu legal. falo Vira assim que família, né? vira. São Eu minhas sei. amigas pessoais. Algumas enfermeiras Sério? eram Aí, minhas eu amigas. É. acredito. Acredito. E elas liberavam, a enfermeira-chefe liberava, fazia uma autorização para o Pra Guilherme vir entrar subir para e te subir para me ver. ver. Né? Ai, Então, e aí ele começou a me visitar, aí no transplante, só que aí no transplante quando a gente fica sem imunidade nenhuma, não então pode, ele né? entrava só que com máscara, naquela época ninguém usava máscara, né? Assim, Uhum. a gente, É, hoje em foi em dia agora 2000, tá foi em mais comum. 2016, naquela época Uhum. era poucas Mais pessoas, né? difícil, É mais né? Era difícil. mais pra... E aí eu fiz o transplante autólogo, a medula pegou, saiu do hospital, mas eu já sabia que eu ia passar depois pelo transplante halogênico, que a minha irmã uma pessoa para para outra. outra. Minha irmã mais Compatível, né? nova foi 100% compatível, é Ai, 100% que compatível. bom. Ô, Ana, e quando na família não tem? Aí tem que ir Pro atrás de banco de banco de doador. doador. E por isso que é muito importante as pessoas se cadastrarem, porque assim, eu conheci pessoas que não deu tempo de encontrar um doador compatível.
E acontece muito, Acontece. mais do que a gente E a gente imagina. fala assim, isso não vai acontecer na minha família, Uhum, com alguém, só que a gente nunca sabe o dia nunca de sa amanhã, é isso mesmo. né? A gente torce para que nunca aconteça, Sim, não é né? não é o pensamento, Ninguém mas quer passar por isso, a ninguém gente tá escolhe ter não, câncer, mas a gente estamos tem que. aqui vulneráveis a todas as coisas da terra, Sim, né. Isso é exatamente, verdade. exatamente. E aí a minha irmã deu que 100% compatível, e aí eu internei de novo no mês de julho de 2016. E no dia do transplante, olha só como são as coisas. É. Ô, Fiz, gente, me dá um lenço aí que que eu acho que eu fiz aquela quimio pesada de novo, tal, e eu aham, já tava, a minha irmã ela tomou uma injeção que é uma injeçãozinha para ativar a produção de células da medula. sim. É uma injeçãozinha que nem é na barriga, Uhum, aquela agulha fininha, tal. Ela tomou 5 dias o granuloquine, uhum. o nome da medicação. E foi fazer a coleta. No dia da coleta, ela foi pro laboratório lá dentro do hospital para fazer a coleta, tal. E eles fazem um exame de sangue antes, né, para ver se tá tudo certinho e tal. Ela Uhum. voltou pro quarto. Eu falei: "O que que aconteceu?" Ela falou: "Deu alteração no meu exame." "Que alteração?" Ela: "beta-HCG." HCG de gestação. É isso que eu fui Na procurar no hora, Google agora, eu beta-HCG, né. aí na hora eu Ela não. estava grávida? Uhum. Oh, meu Deus! E ela não podia Na engravidar. verdade, quem doou a medula foi sua irmã e foi o bebê, né, É, pelo jeito. pelo jeito sim. E aí, na hora, eu falei: Ana "Como de assim alterar Deus! ela falou assim: "Deu que estou grávida." Eu falei: "O quê?" Só que eu tinha 48 horas para receber a medula. E ela grávida. Aí foi um Menina! auê no hospital, a E equipe aí média faz, e não vai faz e aí falaram: "A gente não pode perder a paciente." Minha irmã assinou um termo e eu desesperada, minha pressão subiu, eu comecei a vomitar, imagino. porque eu falei: "Eu vou morrer, porque ela não vai poder doar." E aí os médicos falaram: Já "Não, a gente era. vai." Eu Na sua falei: cabeça já era. "Já era." E eu falava: "Meu Deus, ela tomou injeção grávida na barriga." Eu falei: "O bebê", sabe assim? Minha Gente de cabeça, eu fiquei Deus. passando mal. E ela falou: "Não, eu vou assinar, eu vou doar." E o medo do acontecer alguma coisa com o Um bebê, bebê. né? Eu falei: "Como Que que eu vou aí ficar se entrou, acontecer?" né, uma situação que até então estava E estava ela, descartada. fez a doação, Olha que medula pegou tudo certinho. Meu sobrinho, em janeiro, faz 6 aninhos. ai, que É lindo. uma criança extremamente inteligente, esperta, assim, que eu falo que o granuloquine ativou as Deu uma células dele. ativada, Deu, ajudou. porque ele é fora da Ó, casinha. tem uma palavra que fala que tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Exatamente. Deus. Eu acredito nisso Sim, fielmente. Aí, pronto, é isso. Seu sobrinho ele mesmo é. é E aí a equipe até pediu para ela para acompanhar a gestação, né? Então ela fazia os para exames ver, para né, ver como se é que é estava reagir, como é que é reagir, né? tudo perfeito. Ele nasceu super saudável, uma criança assim, ele fala umas coisas assim que você fala: "Gente, isso é uma criança de 5 anos", né? Então, né, Como é que é o aí nome? é Richard. Richard, aqui, ali, Richard. Vem dar umas aulas para mim, meu amigo. Tô sabendo que o senhor é muito desenrolado. Por Ele é gentileza. demais. Pois é, vou fazer um podcast com o Richard. Pronto. Ele é assim, que não parece que tem 5 aninhos. É, Ele vai fazer Ana. 6, Olha é. que bem. Uma bênção, Né. gente. Aí deu tudo certo, eu fiz o transplante e o Guilherme acompanhando o crescimento do tumor, só que Sim. o tumor Ai, estava crescendo. paralelo O Guilherme em tratamento, em tratamento. acompanhando, né. Tá, o acompanhamento. Fazia ressonância a cada 4 meses e o tumor Mas crescendo. nisso você estava acompanhando ele presencialmente ou só. Eu ia no hospital, máscara, né, lencinho. Eu lembro quando eu cheguei no hospital nessas condições, a equipe: "O que que aconteceu, mãe?" Nós fomos encaminhados para uma equipe de genética do hospital. Sei. Eu tenho um histórico familiar de câncer, infelizmente, grande. O meu pai teve de intestino, meu avô de garganta, o Hum, Guilherme cerebral, eu de medula, hum. né? No meu caso, com o Guilherme, pelo estudo que foi feito, não tem ligação. Mas talvez o do meu pai, que foi de intestino, tem ligação com o do Guilherme cerebral. Eu Nossa! nunca imaginei. Eles Nossa! fazem todo Um mapeamento, mapeamento. eu peguei exames do meu pai, meu pai teve câncer antes do Nossa! Guilherme nascer, né? Meu pai foi curado, fez cirurgia. Hoje meu Uhum. pai já é falecido, mas meu pai foi Mas curado não não foi faleceu de de. câncer. O pai teve Alzheimer e teve uma broncoaspiração e já estava Uhum. bem idoso em 2020, bem na pandemia. E ele veio a óbito. Nossa! E assim, eh, aí nós fomos para a equipe de genética, tal, e o Guilherme em 2017
Eu ainda estava em recuperação do transplante, porque o transplante você tem que zera todo o seu histórico de vacinas. Você vira um bebê recém-nascido. Você tem que tomar todas Tudo as vacinas de novamente, do zero. do zero. Nossa, Fazer não sabia disso. uma nova carteira de vacinação, então todo. Então você fica, só que com o corpo debilitado, porque você não é um bebê que acabou É de. muita E informação, o né. corpo já está mais debilitado pela quimioterapia, pelo tratamento, e você não tem imunidade. Então você tem que se cuidar, assim. Máscara, eu andava de Sim, máscara o sim. tempo todo. Visita, É, pouquíssimo, quase zero, né. aham. Pessoas que tivessem com quadro de gripe, coisa assim, nem podia chegar Nem podia perto. chegar perto. Álcool em gel, eu já tinha o hábito de andar com álcool, máscara, então já Pra você foi estava. normal. Eu fiquei mais de um ano andando de máscara, né? Um ano e meio Uhum. praticamente. E aí o Guilherme veio pra cirurgia, teve que ser encaminhado pra cirurgia. Aí a minha Cresceu? médica Estava cresceu, crescendo. chegou a um ponto que falaram, mãe, não tem como mais esperar. E a minha médica me acompanha falando, Ana Paula, você não tem imunidade pra ficar, mas você é mãe. Hum. Tenho como falar E pra você não aí? ficar. Eu fui pro hospital ficar com o filho. E ela falou, máscara, troca de máscara, cada 3 horas, troca, álcool gel. Eu tava com o cabelo bem curtinho, ainda crescendo. Crescendo. Fiquei com ele treinou e essa cirurgia foi 12 horas de cirurgia. Olha, eu falo que foram as Deixa eu piores te horas da falar, minha mas vida. nesses episódios todos, você recebeu algum sinal Olha, eu tinha de muita. de resposta de Deus, assim, de cura, enfim, Eu, teve assim, algum sinal? sim, assim, eu tinha comigo que no final tudo Você tinha aquela fé que ia passar. ia passar. Ia É passar. uma Eu é falava, fé, né, isso vai passar. Essa turbulência vai passar. Só que não é no momento, não é no meu momento, é no momento de dele, Deus. né? E assim, isso que me dava forças. Porque lógico, eu sou mãe, né? Então, eu entregava meu filho nas mãos de Deus, às vezes eu pedia perdão pra Deus, Mas a porque eu gente sentia fica medo. E eu falava assim, sim, meu Deus, eu não posso temer. e Deus entende, né. Ele falava, Eu mas eu sou acredito que a mãe. senhora Eu entende. falava, eu sou mãe. Eu tô entregando meu filho nas suas mãos, mas eu sou mãe, né? Entende nossa E eu situação. lembro que no momento que o Guilherme entrou pra essa terceira cirurgia, eu desabei. Tiveram que me dar água com açúcar, porque te entrega. Ele saiu a primeira sem enxergar, na segunda sem movimentar o lado direito do Você corpo. já ficou muito Eu ficava apreensiva. assim, eu não sei como ele vai sair daí. Porque se ele sair Uhum, com mais alguma sequela motora, é uma uhum. coisa. Se ele sair com uma sequela neurológica, é outra coisa. Então É, mais complicado, né. eu tinha muito medo dele ter uma sequela neurológica. Porque cérebro é muito, É mu é muito delicado, muito né. delicado. E aí foram 12 horas no centro cirúrgico. Na verdade, não são 12 horas de cirurgia, né? Porque tem um momento depois de fechar, né? Eles Abre. cerram Uhum. o crânio, né? Corta o couro cabeludo, serra o crânio e depois tem toda a limpeza, fechar. Isso também demora, Demora, dá né? muito tempo. Então, eu lembro que ele entrou 9 horas da manhã e a gente desceu, né? Não podia ficar lá na porta do centro cirúrgico. Era assim, um espacinho com duas cadeirinhas, um ar-condicionado muito Meu frio Deus, e pra a você porta era de horrível isso, ferro né. que ele estava lá dentro. E aí a gente podia ir até lá, tocava uma campainha, tinha uma janelinha assim, e a enfermeira ia e dava notícias, está ocorrendo tudo bem, a cirurgia está em andamento. Uhum. É isso que ela passava, está tudo dentro do Do esperado. esperar. Só que chegou 3 horas da tarde, o meu coração de mãe começou a me Aquela angústia, eu angústia. fui pra lá. E aí eu pedi para informações, aí eu falei, eu posso ficar aqui? A enfermeira falou, mãe, mas ele tá previsto para sair entre 9 e 10 horas da noite. Aí eu Meu falei pra ela assim, mas eu Deus. não consigo mais ficar lá embaixo. Eu quero ficar aqui, porque pra mim estaria perto do meu filho. Pertinho. De alguma forma De você alguma estaria forma, perto. porque eu falei pra ele assim, quando você sair, a mãe vai estar aqui te esperando. Ah, e eu acho que isso é tudo É, também, né. Sente aquela é. segurança, aquela Eu falei, a mãe vai estar aqui te esperando. E ó, eu até fico assim emocionada porque é sim, muito assim, é muito forte, né. é. E aí eu fiquei. Aí a minha irmã e o meu marido já não, cada um reage de um jeito, né? Ele não Sim, conseguia ficar lá. Pra ele tinha que ficar lá embaixo. Ele falou, eu não consigo ficar pra aqui. ele não fe Pra ele tinha que ficar lá embaixo, distrair a cabeça. Então ele desceu e eu pra não fiquei ficar ali. tão Ficou cada um num pensando. canto. E eu em oração, que eu conseguia fazer. Eu lembro que tinha um relógio, assim, eu olhava. Às vezes pra mim tinha passado 1 hora, tinha passado 10, 15 minutos. Foram as piores horas, Horas. assim, longas, assim, sabe, de espera. E a minha irmã chegou, ficou comigo lá. Aí quando deu 9 e pouquinho, eles abriram aquela porta de ferro, a maca com toda aquela aparelhagem, o Guilherme
saindo, só que ele tava já respirando sem aparelho. E veio os médicos. Aí eu só falei pra minha irmã, acompanha a equipe com o Guilherme pra UTI e avisa o Fabiano, né, meu marido, que ele tá indo pra UTI e que eu vou conversar com a equipe médica. Aí eles falaram, olha, mãe, a gente acredita que tirou tudo. A cirurgia foi bem sucedida, tal. Ele tá ainda com a parte motora, né? Já estava, ele já tinha Uhum. ficado, né? Pode ser que tenha dado mais Um uma, pouquinho, né? E mais uma, mexeu. mexeu. Mas a gente acredita, vamos fazer uma ressonância pós-cirúrgica, tal, tal. Aí já desci pra UTI. E aí o Guilherme foi voltando, tal. Depois ele conseguiu ir As voltando, primeiras horas ele é, voltando, como é que foi? voltando. Então, ele já estava Ansiedade. maiorzinho, né? Então foi um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, Uhum. porque as primeiras cirurgias que ele era, tinha 6 aninhos, foi É muito muito difícil. Ele não, com 8, ele já estava com 8 para 10 anos, então ele já estava mais, não, com 8 para amadurecendo. 10, de 9 para 10 anos, ele já estava, Já não, entendendo minto, ele mais? foi em 2017. Ele já estava com 10 anos, ele ia fazer 10 anos, né? 9 para 10, verdade, 9 para 10 é isso. E ele já estava entendendo um pouco mais, então foi um pouco mais tranquilo, né? Sim, sim, ele conseguiu reagir melhor, né? Conheceu, conseguiu, até a parte de alimentação, porque a primeira ele não queria se alimentar, não gostava de comida do hospital, então eu falava, agora filho, você tem que comer, porque se você não É, comer, você não vai ficar bem para para poder. sair do É. hospital. E ele, graças ao bom Deus, ele fez uma ressonância pós-cirúrgica, tem uma mancha, nós acompanhamos desde 2017, já se passaram 5 anos. Sim. E essa mancha, médicos acreditam que é uma cicatriz cirúrgica. Então ela está se mantendo estável desde 2017, agora ele só faz acompanhamento uma vez por ano. E aí em 2016, aí ele ficou Então, bem, assim, depois dessa cirurgia, acredita que ele eu removeu tudo. creio, Temos, que Jesus curou meu filho está curado, né? né? Ele não, ele Ele é um aparenta, milagre, ele é um né? milagre, porque ele não tem nenhuma sequela neurológica. Uau. É um menino super inteligente. Eu tenho Ai, que muito orgulho. As notas dele na escola são ai, que boas, lindo. sabe? Assim, O Gui, ele. ele é um menino muito esforçado, né? Aí eu comecei, com a terapia, eu também aprendi a empoderá-lo, né? E falar, você Sim. consegue fazer tal coisa. Ah, mãe, não consigo. Tenta que você consegue. E ele faz tudo. Com uma mão, E hoje ele todas, se desenvolve tranquilo, sozinho. sozinho, faz tudo sozinho. Tudo sozinho. E Ele vem só cá. não consegue Hum. amarrar o tênis, dar um laço, Sim. porque laço com uma mão só, nós vimos até um vídeo na internet, Uhum. tentamos, só que é muito difícil, com uma mão só. Sim. Mas ele, se por acaso o tênis desamarrar, ele tá na escola, ele o cadastro dentro do E tênis, tá tudo tá tudo certo. E tá certo, tudo. Hoje ele ele leva numa joga boa. numa boa. Ele é jogador. Ele vai ser jogador, é isso? Então, ele joga futebol, né? Olha Então, só que assim, lindo. videogame com uma mão que eu não consigo nem pegar. Nem eu, Eu sou gente, nem péssima. eu. Não me chamem Um pra dia ele falou jogar pra mim assim, videogame, mãe, eu vou te não. ensinar. Mãe, vai, aperta esse botão. Eu não tenho coordenação Também e eu não. não conseguia, porque eu sou da Acompanhar. época do Atari, que era mais fácil, era só um botãozinho aqui e Você ainda aqui. foi chique, amiga. Eu sou do tempo do Super Mario, daqueles que plum, 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 plum. Então. Pois E ele é. joga com uma mão, ele faz tudo, né? Ele faz tudo. Lava a louça com uma mão Muito só. Que a mãe bem. ensinou, porque eu falo, não quero que um dia que casar, fala assim, a mãe não Se ensinou. falando em casar, e as menininhas, as namoradinhas? Já tem Ai, alguma sogrinha, Ana? Ana, sogrinha? aquela coisa, né, de que, ai, fulana gosta, tá naquela Sim, fase, né, que gosta, que não sei quem, ai, é menina que manda mensagem, alguma coisa assim, sim. né? Sim. Já começou já. Ele já sai sozinho assim? Os amigos, Com os com os amigos da meninos? igreja, com um grupo de jovens, às vezes com os meninos da escola, aniversário Aí deles se vocês. encontram no shopping, vamos no É porque já tá com cinema. quase 15 anos, né, É, Ana? é. É porque a gente vê pititico, né? Ah, eu lembro a primeira vez que ele saiu com um grupo de jovens lá da igreja, sozinho, eu, coração de mãe, eu falei, ai, mas você não onde? Mas a gente vai pra pizzaria, depois vamos pra casa não sei de quem, depois aí eu vou buscar, Uhum. levo, Sim, busco, sim, tal, sempre mas assim, tá eu falo, me comunicando. avisa se você vai sair de algum lugar pro outro, me Sim. avisa. E ele é super responsável nisso, mãe. Eu, quem está? Tá fulano, aí ele vai me falando certinho, me dá E seu toda... encontro com. Então, nessa trajetória, em 2020, eu tive uma recidiva da doença, né? Eu Sério? comecei com dor na coluna, nas costas, né? E E de aí, Ana? novo, eu sabia que o mieloma é considerado um câncer sem cura pela medicina, Sim. né? É um câncer que a pessoa consegue ficar em remissão, ele volta. Tem várias doenças que não tem cura, né? Então,
No começo eu ficava me apegando nisso. Ai, não tem cura, não tem cura. Mas eu falei, não, tem tantas doenças que não tem cura e a pessoa vive Vive muito. normal, Quem sabe em Deus, né? tratamento. Mas aí essa recidiva mexeu um pouco porque mexeu com a minha parte motora, né? Eu fiquei com déficit na perna. É, É, Ana. eu tenho na perna esquerda. Lógico, eu me esforço pra não mancar, mas eu dou às vezes tem Ah, dia que eu tô com a um mais pouquinho atacada, pior. assim, então eu manco um pouco. Eu perdi a sensibilidade um pouco dos pés, então eu não, tipo, dormência nos pés, eu não consigo usar mais salto, eu sempre trabalhava de salto, meu salto Nossa, tá todo lado, já dei alguns não consigo mais usar salto. vai se adaptando, né? É, Conforme as e coisas aí eu vão fiz a acontecendo. cirurgia da coluna, que aí voltou um plasmocito. Esse mesmo que eu tive na torácica em 2015, Hum. eu tive na lombar, só que na lombar ele cresceu. Meus exames davam todos normais. Só pela ressonância que descobriu que estava Na na lombar. lombar. Meus exames de sangue todos normais, não Meu dava alteração. Deus. E aí na lombar estava grande, eu passei pela neurocirurgia, né? E o médico falou que por 1 milímetro eu não fiquei paraplégica. Eu saí da cirurgia com a dormência da cintura para baixo. Eu não sentia Meu tanto que quando eu Deus. acordei na UTI e eu não sentia a minha parte de baixo, eu entrei em desespero, assim. Eu falava, eu não Eu tô imagino. sentindo. Eu não tô sentindo. E o doutor veio conversar comigo e falou, não, calma que vai voltar, vai ser aos poucos. E aí a minha saturação caiu. Eu fiquei mais tempo na UTI porque eu fiquei um pouco Acho que desesperada. o É, psicológico não abalou porque eu não mais. sentia, eu não conseguia me mexer, não conseguia, eu com a sonda. Aí depois tiraram a sonda. Eu não tinha controle nem da minha urina. Sei. Então, porque eu não. Bate aquele medo, meu É, Deus. já era. Já era. Aí foi voltando assim, foi descendo, começou aquela sensibilidade. Quando a gente senta muito tempo com uma posição que a perna Fica dorme, dormente. dormente, essa Aham. sensação que eu comecei a sentir. Ah, é. Aí a dormência começou Uhum. a descer. Da parte Quando da foi coxa, foi voltando. voltando pro joelho, aquela dormência e tal. Só que hoje eu tenho permanência, um pouco da canela para baixo no pé, No pé. principalmente o pé esquerdo, Uhum. né? E aí foi voltando, aí eu voltei, saí de cadeira de roda, aí fui para andador, bengala, usei bengala há Teve muito que tempo, se adaptar a tudo isso. fisioterapia, muita fisioterapia. Ajuda Cecília, que é a bastante. nossa fisioterapeuta, era fisioterapeuta do Gui e passou a ser Pra minha também, e você, hoje cuida da gente aí tantos anos, né? Desde o Gui, desde os 6 anos. Ela nossa, fala, Guilherme é como se é fosse da neto, família. ela Da já família. é, né? Ela foi essencial, assim, até hoje, né? Eu voltei dei uma pausa um pouquinho na físio, porque físio a gente cansa de muito tempo, Sim, né? sim. Demos uma pausa, voltamos, eu e o Gui. Agora eu e o Gui vamos juntos pra físio, fazemos junto. Os dois Tá precisam, aí, então, né? Pra um ajudar o outro. é, Tá tudo certo. tudo certo. E aí, em 2020, a minha família toda é católica, né? E o Guilherme, às vezes, ia com a gente na igreja católica. Um dia ele falou pra mim assim: Mãe, eu não quero mais ir na igreja, na católica. Eu quero ir na igreja evangélica. E eu já estava, acho que, sentindo aquilo Tá no aquilo. coração, mas ainda não tinha Tava tendo realmente alguns sinais sinais. já pra você. E aí eu falei: Tá. Ele falou: Você vai comigo? Eu falei: Vou, filho. E eu já tinha ido na igreja, sou da Ebenezer. E eu já tinha ido algumas vezes com uma amiga minha. Uhum. E aí eu comentei com ela. Ela falou, "Ana, a filha dela tem a mesma idade do Guilherme, é um dia de diferença. Ela falou, vai ter um culto de jovens e a Bia falou que gostaria de chamar o Gui pra ir. Eu falei, então Deus tá É, Deus preparando. já tá chamando. E aí, isso na mesma semana, o culto é no sábado. Sábado à noite, os jovens, e o Guilherme foi. E voltou pra casa falando, mãe, eu sou da igreja Ebenezer. Vamos amanhã no culto? Desse jeito. Simples assim. É. Eu falei, vamos. Nós fomos e começamos a frequentar. E aí, isso em 2020, aí o Guilherme passou alguns meses, falou, mãe, eu quero me batizar, mãe, vamos. Aí eu falei, também vou me batizar, só que nisso meu pai. Aí tem toda a história, meu pai, depois que perdeu, a minha mãe faleceu em 2014, meu pai começou a apresentar alguns sintomas de perda de memória, algumas coisas a gente achava que era da idade. Sim. Nunca imaginou que Trauma, né? nunca imaginou que era Alzheimer. Aí meu pai foi diagnosticado com Alzheimer e Alzheimer. eu trouxe ele para morar num apartamento em cima do meu, né, Pra para ficar, poder pra ajudar a cuidar. cuidar. É, Eu voltei nesse meio tempo que eu fiz o transplante, antes, quando eu passar pela recidiva, eu voltei a trabalhar, voltei à vida normal. Foi normalizando as coisas Ah, aos é. Aí, poucos. quando eu tive que fazer de novo a cirurgia na coluna, eu tive que me afastar de novo por conta da Sim, cirurgia, porque sim. eu fiz Mas aí você já cirurgia. também já estava mais tranquila, né, Ana? Então, aí, assim, aí teve essa questão do meu pai, né? Porque eu cuidava do meu pai. E aí Hum, não tinha como. Meu pai já estava no nível de ter que trocar fralda. Eu contratei nossa. cuidadora, mas à noite eu cuidava. A cuidadora ficava durante o dia, Sim. eu chegava do trabalho e eu cuidava dele.
Então era uma correria. Sim. Eu cuidava dele, trocava a fralda, dava remédio, comida na boca, tudo. Ele ficou uma criança grande. Fica, né? Eu falava que era o meu filho mais velho. Muitas vezes ele não lembrava, pra mim foi muito difícil esse diagnóstico do meu pai, porque eu já tinha perdido a minha mãe. Meu pai, às vezes, não lembrar de mim, Mexia com mexia você, muito, né? né? Às vezes ele achava que eu era irmã dele. Eu falava, "Bem, pelo menos eu sou da família." Mas tinha vezes que eu não era ninguém da família. Ele falava que eu não me conhecia. Muito engraçado. Não, e o dia que ele, a primeira vez que ele também falou. teve Alzheimer. Era muito engraçado. Então, tem coisas assim que no começo eu achava, falando, não, meu pai tá de brincadeira. Eu falei, não, ele tá Falou a brincando, mesma porque meu pai sempre coisa, foi brincando, meu pai sempre foi muito brincalhão. brincalhão. Então Então, no minha avó começo também eu era assim. achava que eu falava, ai, meu pai tá com brincadeira. Aí fui vendo que o negócio começou a ficar feio, dele esquecer de sair e se perder, sabe? Assim, umas coisas. Aí a gente levou no médico, fez os exames e veio o diagnóstico. E aí teve um dia que ele até falou assim, falou pro meu marido que eu era irmã dele, né? Aí eu falei assim, eu sou mais novinha, sou sua irmã não. Não vem, não. Falei, Não não, vem com essa não, que eu sou mais conversa, não. novinha. Aqui falando do horário, tá? Tá. E, Colocar uma plaquinha. e aí nós fomos pra igreja e eu não consegui participar do... Por conta que meu pai tava cuidando do meu pai, não consegui fazer o curso pro batismo. Sim. E meu pai chegou a ser internado e veio a óbito. E chegou uma semana depois, foi o batismo do Guilherme. E no dia do batismo, o pastor falou, você quer se batizar? Eu falei, eu posso? Na hora. Na hora. Foi muito emocionante. O meu marido, meu marido não se converteu, Hoje mas não foi. assim, até hoje não foi, Caminha mas com ele, vocês. mas ele foi no nosso batismo, ele assim, mas ele ainda não tá frequentando ainda com a gente, né? E aí eu me batizei e foi muito emocionante, então foi esse encontro. E isso assim, eu falo que só nos que fortaleceu. mudou depois pra cá? Hoje eu sou mais feliz. Com todas as A gente tem aquela esperança, né, Ana? muda assim muito assim, A nossa forma de de pensar, de viver, de olhar a vida com outros com olhos. outros olhos, é verdade. Eu penso assim que nós não estamos isentos de passar por Sim, desafios. mas a gente Mas a enfrenta de gente outra tem forma. mas é diferente. Você enfrenta, você tem hora que você entristece, tem hora que Sim, você sim, é somos normal humanos, e o né? Senhor e ele já sabia disso. Sim, Mas vem uma força, uma esperança, uma Deus esperança. coloca, né, em nós e Uhum, traz a palavra, e traz uma pessoa, traz uma música. exatamente, Então, assim, Deus se mostra de várias formas. de várias E formas. uma das formas que eu vejo é através da vida de vocês. Eu sempre vi. Sim, Quando eu olhava o Guilherme, a gente ia lá na escola, porque assim, eu era fotógrafa da escola. sim, Então, eu fotografei exatamente. muito as crianças. E era muito bacana, porque ele chegava todo timidão. Tia, pô, meu filho, vamos aqui tirar uma foto? Tá bom, tia. Ele é um pouco tímido. E depois aí eu brincava com ele, conversava, eu perguntava como que ele queria tirar foto, ele... Eu quero nada. Eu falei assim, faz pose de jogador, porque você tem cara de jogador, faz pose de jogador. Ele ama futebol. Então, e eu via que ele começava a se soltar, então assim, não é somente pelo fato do que vocês fizeram, mas é porque eu enxergo mesmo em vocês a força de Deus, o cuidado de Deus, apesar dos pesares, Sim, né? Vocês são um milagre vivos, exatamente. e eu acho que vocês estão aí vivendo para mostrar o quanto é possível, Quando é né? possível. O médico que me trata hoje, quando ele pegou meu caso, ele falou pra mim assim, nossa, é difícil ver um caso igual ao seu, a pessoa está viva e tão bem como você. Aí, agora vai explicar. É, Explicação. ninguém explica. Legal. Só o Deus. Senhor. Mas olha, Deus sabe, Deus não, na nossa vida. Só sempre. Ele. Ana, nosso tempo acabou, eu vou chorar. Ai, que pena. Foi muito bom, foi muito Eu que rápido, agradeço. foi muito bom. Eu espero que a sua história inspire mais pessoas. Amém. Que quebre esse preconceito na questão da medula também. Que as pessoas Exatamente. doem. Como é que faz para doar? Tem que se cadastrar no Redome. Procurando no Google, a Redome vai ter a localização mais próxima de cada residência. É 10 ml, se eu não me engano, de sangue. Eles fazem todo um... fica lá tem que sempre estar atualizando os dados também para conseguir entrar em contato, né? Tipo, entrar você faz um cadastro lá, então você vai ter uma senha, você deixa seus dados, telefone de contato, endereço. E é muito simples e salva vidas. Não só a medula, né? A doação de sangue, plaquetas, né? Que salva muita gente. A gente nem imagina. nem né? imagina. Como Eu faz bem. tomei muito sangue, muitas plaquetas também. Uhum. Então eu sei quanto isso é importante. Legal.
Gente, obrigada. Pra Eu que cá, pra agradeço. aqui, pra que lado que eu olho, Rai? Essa? Aqui. Gente, obrigada de coração por vocês estarem aqui, de vocês ouvirem essa história maravilhosa da Ana, do Gui, da família dela, essa história de força e superação. Que Deus abençoe vocês cada vez Amém a todos mais, nós. fortaleça com muita saúde, com muita essa alegria que você traz no seu olhar, no seu rosto, ela Obrigada. resplandeça mais na vida de outras E eu que pessoas. agradeço imensamente a Obrigada. oportunidade. Deus te abençoe imensamente. Obrigada. É muito bom poder contar um pouco da nossa trajetória e do amor de Deus, né, na nossa Verdade. vida. Tá? Obrigado, gente. Beijo para todo mundo. Deus abençoe. Obrigada. Tchau.